Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui comigo sim, espero que com vocês esteja tudo bem, porque vocês são minha família aqui do YouTube, né? Então, eu espero que esteja tudo bem com vocês, esse é o meu desejo. Iniciando mais um vídeo pra vocês, eu me chamo Lúcia, mãe de 4, e hoje um desabafo sobre relacionamento abusivo e tóxico. E espero que vocês gostem. Já se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, assista até o final o vídeo, por favor, que você está me ajudando. E deixe o like e ative o sininho das notificações, que é muito importante também, para quando eu soltar um vídeo aqui para vocês, o YouTube entregar rapidamente para vocês. Então, gente, vamos iniciar o vídeo, né? Meus 14 anos eu conheci uma pessoa e comecei um namorico. Aí desse namorico a gente foi se envolvendo e aos meus 14 anos, né, gente? Faltava um pouquinho para os 15 anos. E a gente se foi se envolvendo, ficamos juntos. Eu vou resumir, porque a história é muito longa mesmo. A gente foi se envolvendo e decidimos manter o relacionamento e se morar juntos. Isso, gente, aos 14 anos, quase 15 anos, né? Ressaltando pra vocês que eu tô fazendo esse vídeo um desabafo, porque eu sou mãe de 4 e pais diferentes. E vou contar nesse vídeo por quê. Qual a situação causou isso, por quê. Então, por isso que é importante assistir até o final para vocês entenderem. Retornando, então onde parei. Aí a gente decidimos morar junto, lá em Fortaleza, na cidade pequenininha, num interiorzinho chamado Itapajé, meus pais moram. Eu adoro essa terrinha, né? Sou apaixonada. Aí ficamos lá um tempo, aí não deu muito certo lá devido ao trabalho, as condições financeiras, né, gente? Aí passamos um tempinho lá, mas eu não me recordo exatamente quanto tempo, né? Aí fomos embora lá pra terra dele, que é Sergipe, ele é sergipano. Fomos embora pra lá morar com os pais deles. Moramos lá um tempinho, gente, eu acho que uns 3 anos, mais ou menos. Aí decidi, não deu muito certo, né? Aí decidi voltar pra casa dos meus pais, também passei pouquinho tempo lá e decidi vir embora pra São Paulo, pra Itatiba. Aí vim, fiquei um tempinho, né? Aí eu não sei como ele conseguiu meu contato, ele ligou e conversamos e decidimos voltar, reatar, né? Aí ele veio de Sergipe pra Santos, São Vicente, litoral de São Paulo. Aí ficamos juntos, de novo, voltamos. Aí eu engravidei do meu filho, que se chama o irmão mais velho, né? Engravidei, tudo certinho, né? Aí antes disso, eu já passava por um momento difícil, sabe? Desde Itapajé, que a gente ficamos juntos. Traições, mentiras, sabe? Falsidade da parte dele, essas coisas. Aí quando eu vim morar com ele, quando ele veio morar comigo, na verdade, em São Paulo, aí começaram, gente, o sofrimento, né? Não agressão física, não deixava passar necessidade, deixava, sabe, as coisas tudo certinho de casa, comida, era tudo, gente, era maravilhoso, um excelente dono de casa. Porém, tinha uma parte muito ruim, que ele me deixava, saía sexta-feira à tarde e me deixava só em casa, e voltava às vezes domingo à noite, às vezes segunda de manhã. Bêbado, não bêbado, sabe, gente? É bebida, assim, ressaca, digamos, né? Chegava morrendo de dor de cabeça, passando mal, eu corria na farmácia, comprava remédio, ajudava, tudo certinho. E assim começava a semana, né, pra mim. Pra ele também, entendo. Aí ele melhorava e ia trabalhar. E aí, assim era a rotina, gente. Ele fazia isso sempre. E também às vezes levava a mulher lá em casa, que era a namorada dele, e dizendo que era colega, que tava passando fome, tava não sei o que, pedia pra me fazer comida. E eu
fazia, sentava na mesa os três, eu nem imaginava que era amante dele. E era isso. Eu era apontada na rua, quando eu saía na rua, o pessoal apontava, corno, teu marido tava com uma mulher ali. Era muito envergonhoso pra mim, gente, muito envergonhoso. E eu aguentava tudo isso por quê? Até porque aqui em São Paulo não tinha como, né? Não tinha como eu sair, porque eu tenho parentes aqui, tias, mas um pouquinho longe, e eu não mantinha contato. Até agora eu não tenho contato, muito contato. Aí, apesar que eu gostava dele, eu tava porque gostava, né, gente? Também, senão, né, tem meus pais, né? Eu tenho família no Fortaleza. Porém, eu fui aguentando. Aí foi quando eu engravidei, eu falei, não, agora tem uma companhia, né? Meu filho, né? Aí engravidei e ele continua a mesma coisa, sabe? Saindo, ficando com mulheres e eu sempre cuidando da casa. Eu sempre sou assim, gente. Quando eu estou num relacionamento, num casamento, eu vivo pra casa, pro lar, pra minha família, sabe? Pra esposo, filho. E assim, desculpa, a gente tá balançando um pouquinho porque eu tô segurando o tripé, sabe? Aí fica balançando assim um pouquinho, mais releve. Aí eu vivo pra casa, gente. Eu honro muito, sabe? Quando eu tô casada, eu honro muito o marido, filhos, meu lar. Aí assim, eu tive o meu filho e ele continuando, pior fazendo, né? Poxa, um bebê em casa com meu filho sozinho, ele continuou fazendo. Aí um certo dia, gente, não deu mais pra aguentar, não deu. Ele tinha um amigo, nossa, legal pra caramba, e que era meu amigo também. Mas eu conheci ele através do ex-marido, essa pessoa. Muito bacana, e ele via todo o meu sofrimento, né? Ele, poxa, você não merece isso, sabe? Você não merece isso, é alguém me ligando, Deus. Você não merece isso, e você é uma dona de casa, você é certinho, você é dedicada à casa, etc, etc. Aí sempre ele via isso, sabe? Aí ele, por que você não sai fora? Por que, sabe? Etc. E eu, não, tenho filhos. E até então, gente, porque, olha, antigamente, não sei se vocês vão entender, mas antigamente era assim, casamento é pro resto da vida. E alguém também, e até hoje, né? Tem gente que fala que casamento é pro resto da vida. E também tinha aquele negócio de não separar pra não envergonhar a família, os pais, etc. Então eu colocava isso na cabeça, sabe? Colocava, não, já que eu saí da casa dos meus pais, eu vou aguentar porque eu já tenho filhos, até não vou voltar pra casa dos meus pais com filhos. Eu aguentei, gente. Até um certo dia eu resolvi dar um basta nisso, sabe? Ele saiu, passou 3 dias fora de casa, chegou, ele chegou, aí eu esperei dormir, conversei com esse amigo, sabe? Esse amigo dele, e ele já sabia a situação que eu enfrentava com ele, passava, sabe? Aí decidi, você quer passar uns dias aqui em casa até você estabilizar, arrumar um trabalho, etc. Eu moro sozinho, você pode vir. Aí decidi, aí arrumei minhas coisas e decidi sair de casa. Aí fui morar com ele. Passar um tempo, né, gente? Aí fui ficando todos os dias. O pai do meu filho, meu ex, ia lá. Aí volta, pedia pra voltar, implorava. Até chegou a me ameaçar umas vezes, sabe? E aí o que acontece? Eu não voltei. E aí, com o passar do tempo, com acho que quase um ano que eu tava na casa desse amigo dele, uma pessoa maravilhosa também, que eu não tenho nem o que falar como homem, sabe? Me ajudou muito mesmo. A gente foi se envolvendo e foi pegando um carinho, assim, diferente, uma atração, digamos, né? E foi se envolvendo. E decidimos começar um relacionamento. Até aí tudo bem, né? Uma pessoa maravilhosa, trabalhadora e honesto. E, nossa, eu falei, não, atencioso. Eu falei, não, é isso aqui mesmo, agora vai dar certo. Aí a gente foi ficando, né? Aí tava dando certo, gente, tava dando certo. Decidimos assumir um relacionamento e tudo certo. Aí, depois de uns 2 anos, mais ou menos, né, aproximadamente, aí eu engravidei. Aí, poxa, o sonho dele era ser pai, nossa, ele ficou super, hiper feliz e aí tudo certo. Aí, eu perdi a bebê com 6 meses, uma menininha, minha princesinha, perdi. Aí, nesse meu tempo eu fiquei chateada, sabe?
devido à perca mesmo, que não foi planejado, mas eu fiquei um pouco chateada, decidi ir passear na casa dos meus pais. Fui, passei um tempinho lá, acho que uns 2 meses, retornei. Aí, com uns 2 anos depois, engravidei de novo, que engravidei do meu filho João Vitor, que hoje ele tem 17 anos, né? Ele é 18 já. Aí engravidei, tudo bem, né? Aí quando eu engravidei, gente, a partir dos 6 meses de gestação, ele começou a aprontar comigo. Sair com os amigos, beber e ficar com mulheres. Parece que eu carrego um karma, gente, desse negócio de relacionamento, de traição, essas coisas, tudo que eu mais odeio. Eu não sei nem se pode falar essa palavra aqui, é até muito forte, mas é essa a realidade, gente. Aí o que acontece? Aí ele começou a trair, beber, sair, me deixar só com a criança, chegar bêbado em casa. Aí eu mais uma vez, meu Deus, mais uma vez, sempre conversando, olha, muda, ó, edifica o celular, porque a mulher tem que edificar, mais o homem também, né? Valoriza a família que Deus te deu e conversava. Aí sempre acha que é uma bobagem, que, sabe, é coisa de velho. Ele falava, vai, tá parecendo velha com essas conversas, tá? Falei, tá bom, as consequências vêm, né? Aí, gente, até que um dia fui traída dentro de casa, na minha própria cama. Meu filho mais velho, que na época ele tinha acho que uns 9 anos, 8 para 9 anos, 8, quase 9, né? E presenciou tudo. Eu já tinha meu João Vitor, já tava grandinho, tinha 2 anos. Meu filho presenciou tudo. Aí só ouvi os gritos do meu filho mais velho. Vou falar pra minha mãe, tio. Ele chamava ele de tio, né? Falei, minha mãe, não sei o que. Ele continuou lá com a menina do meu lado, gente. Do meu lado. Uma amiga, minha amiga, né? Amiga minha. Fui dormir lá em casa, que era amiga dele também. Aconteceu isso. Aí no outro dia eu conversei, não teve briga, gente, eu sou da paz, não teve briga. Eu sentei, conversei com a menina, ela continuou em casa, almoçou, conversei com ele. Ele por si próprio viu que estava muito errada, ficou chorando, ficou depressivo, não queria trabalhar, porque ele sabe. Ele no subconsciente dele, eles ficou sabendo da gravidade do caso, né, gente? Mas eu não fiz nada, não briguei. Aí separei, quis separar. Aí tinha uma casinha do lado que só dividia o muro dessa casa, sabe? Aí ele alugou e foi morar lá. Aí eu falei, ai meu Deus, me senti muito sozinha com 2 filhos, né? Já com 2 filhos. Aí decidi ir embora perto da minha família, pra Itapajé, perto dos meus pais. Decidi, deu tudo certo, eu fui, aluguei uma casinha, montei a casinha, mobiliei, com a ajuda dele, né, gente? Ele me ajudou, claro. Aí fui morar lá, gente, porém, não consegui adaptar. Fiquei 8 meses lá, 8 meses, não consegui adaptar. Retornei, ele ajudou a alugar casa, pra me morar com meus filhos na minha volta. Aí eu fui morar sozinha, só com meus 2 filhos. Aí tudo bem, gente, tudo ótimo, né? Maravilha, morando sozinha com os filhos, meus 2 filhos. Aí, um ditado popular da minha mãe que fala, quando a família quer se perder criado, né? Aí lá vai eu entrar na internet, sabe, na sala de bate-papo, conversar com pessoas. Aí eu conheci o pai da Maria Clara, que hoje ela tem 10 anos. A gente começou a conversar e ele mora aqui em São Paulo, eu na Baixada Santista. Aí decidimos conversar, aí decidimos se encontrar pessoalmente, marcar um encontro. Aí ele desceu aqui em São Paulo, foi lá no São Vicente, no litoral. Aí conversamos, então começamos a namorar. Aí eu vinha final de semana aqui em São Paulo ver ele, ficar com ele, às vezes ele descia e ia lá pra casa. Isso foi porque não teve, acho que uns 3 meses. Aí decidimos morar junto, eu aqui em São Paulo, e ele falou não ia descer, eu tinha que vir. Aí eu vim, ele alugou a casa, tudo bonitinho, fomos morar juntos, eu e meus 2 filhos, João Vitor e William. Aí até então tudo bem, eu tava gostando dele, gostava de mim, nossa, tudo muito bacana, tava super feliz, sabe? Tudo certo. Não foi, acho que 3 meses, ele também começou a aprontar, gente. Começou a aprontar porque ele é instrutor de voo livre, sabe?
tinha uma empresa, aí ficava em casa, no escritório dele, e eu lá na casa, arrumando casa, tudo, e ele tinha uma mania de falar que trabalhava dia e noite, aí ficava a noite todinha no escritório dele de porta trancada. A partir de meia-noite ele trancava a porta. E eu não entendi o porquê, né? Ele falou que era um barulho, não sei o quê. Aí tá, gente, aí eu via ele ia deitar quando eu levantava pra levar o William na escola, de manhã, 7 horas da manhã. Eu, nossa, eu trabalhei até agora. Aí dormia, gente, o dia todo. Aí à noite era assim a rotina, sabe? À tarde ia acordar, ia pro escritório, passava a noite. E era assim, desencontro total. Aí até que um dia eu peguei, ele dormiu e esqueci o tablet em cima dele, do peito dele, desbloqueado. Eu vi, né? Eu fui tirar, né? Sem maus intenções. E vi um monte de conversa, um monte de coisas dele com mulheres, marcando encontro, etc. Mesmo assim, eu não briguei, eu só falei, poxa, olha, um dia eu vou cansar disso, você tá destruindo sua família que Deus te deu, olha, não faz mais isso. Aí ele fala, você tá louco, essas coisas, sabe? Porque quem traz, gente, quem mente, nunca quer ser um mentiroso e nunca quer ter errado. Quem traz sempre quer ser sério. Passei, ainda tentei, gente, fui tentando até que engravidei. Não foi planejado também, né? Não foi planejado. Papai do céu me deu esse presente da minha Maria. Aí engravidei, pensando que ele ia melhorar, etc. Pior. Foi pior, gente. Ele viajava muito, devido ao trabalho também, né? Ele viajava muito, passava de 15 dias fora, um mês. Ele viajava para outros estados, país, ele viajava muito, eu ficava muito sozinha, sabe? E até aí eu entendia, né, gente, que é trabalho. Aí eu percebia, sabe, que quando ele viajava, ele mal ligava, mal não dava atenção. Não dava muita atenção. E quando ele chegava, eu falava, vou revisar o celular, né, não na frente dele, não vou ver o que tá acontecendo. Aí era mulheres, ele viajava, era pra se hospedar no hotel, ficava na casa de mulheres, sabe, gente, hospedando. E aí as mulheres perguntavam da foto do perfil, que era eu e ele, né? A foto do perfil, ele falava que era a filha dele. Devido ele ser um pouco mais velho, né? Tem mais idade. Aí ele falava, não, essa é minha filha. Aí elas acreditavam. Porque eu via a conversa, gente, eu via. Eu tô falando pra você porque eu vi, eu tenho prova disso. Até hoje eu tenho foto da tela do computador dele, do celular, do tablet. Até hoje eu tenho provas, fotos e vídeos. Entendeu? Aí foi passando, gente, eu tive a minha filha, pensando que mais uma vez, nossa, eu tô grávida, agora ele vai mudar. Aí não mudou, foi pior. Aí tive a minha filha, aí não, agora ele vai mudar, né? Tem a neném, não. Foi pior, gente, eu ficava muito sozinha em casa e etc. E foi pior. Aí ressaltando pra vocês que isso que eu tô falando pra vocês, desse relacionamento tóxico abusivo, nunca teve agressão física, só psicológica mesmo. Física, graças a Deus, não, gente, não. E nenhum deles maltratava meus filhos, maltratou meus filhos, nem verbalmente, nem fisicamente, tá? Graças a Deus, né? Aí, gente, eu fiquei, né? Aí, Maria Clara bebê e tal. Aí teve um certo dia, gente, que a Maria Clara tinha 3 aninhos, ia fazer 3 aninhos. Eu já não aguentei, gente. Nossa, a gente já não tinha mais diálogo, a gente já tinha perdido tudo, gente. Tudo a gente já não conversava, a gente já, quando ele ia deitar, eu levantava, sabe? Porque já era dia mesmo. Continuar minha rotina, fazer minha rotina, cuidar de filhos, andar de casa, escola, levar a criança na escola, buscar, e já era. Aí eu falei, por que continuar, né, gente? Por que continuar? A pessoa tá mentindo, tá sendo falsa comigo, falando mal de mim pra família dele, a tia dele, tudo, e me traindo, e não me dá atenção. Por quê? Né? Por quê? Mas aí eu falava, mas pra onde eu vou? Agora eu não tenho condições financeiramente pra ir pra casa da minha mãe, porque agora tenho 2 filhos já, né? E aqui, como eu mencionei pra vocês no início do vídeo, eu tenho um parente, tenho 2 tias, mas eu não tenho contato. Mesmo que eu tivesse, eu não iria, né? Eu não gosto, gente, de... eu não gosto, sabe, de levar problema pra ninguém. Então, pra onde? Aí, um tempo atrás, ele tinha me dado uma moto, tinha colocado no meu nome e tudo, tinha me presenteado com a moto. Eu falei, por que não vender a moto, arrumar uma casa, sabe, e colocar os móveis dentro, os necessários, sabe, pra viver, pra começar, uma geladeira, um fogão, sabe, o necessário, uma cama para as crianças. Assim eu fiz, gente, eu cheguei
pra ele conversar, ó, vender a moto, que eu tô precisando tudo aí. Aí piorou a situação, gente, porque ele falou, não, a moto não é sua. Eu coloquei no seu nome, mas não é sua. Eu falei, como assim? Você me deu de presente a moto, falou que era minha. Porém, está no meu nome mesmo que você não queria, é minha. Aí conversamos, sabe? Conversamos, ele não quis entender, mas ele teve que entender que a moto era minha. Aí eu vendi, gente, Deus, acredite em Deus, ore e confie que Ele abre os caminhos para você, te dá inteligência, te dá saber, sabe? Para você agir, para você resolver a situação, seja qual for. Foi Deus que eu nem, essa moto nem lembrava, tava lá, mas eu nem, nossa, lembrava que era minha, que tava no meu nome. Aí Deus me dá inteligência, tanto que eu orava pedindo uma direção para Deus. Aí a moto, aí eu falava assim, nossa, e a moto? É a única chance de eu sair, a moto. Aí eu comecei, não quis aceitar, mas eu vendi, gente, era minha, eu vendi barato, vendi. Aí conclusão, vendi a moto, aluguei uma casa, comprei os móveis necessários, só o básico mesmo, e fui embora. Fui morar com meus 3 filhos, agora não era 2, era 3, gente, eram 3. E a Thalita também, que a Thalita é a esposa do meu filho, que na época já morava com a gente. Meu filho, meu filho 14 anos já morava com a Thalita 15 e ele 14 anos. Aí fomos morar todo mundo junto, gente, numa casa, todo mundo, eu, Thalita e meus 3 filhos. Aí tava tudo bem, o William que me ajudava, na época ele trabalhava numa padaria de jovem aprendiz, ganhava um salarinho, mas dava pra me ajudar. Ele que pagava aluguel, gente. Ele que pagava aluguel pra mim, me ajudava muito, muito, muito. Muito mesmo, bichinho. Meu filho amado, abençoado, iluminado. Nossa, eu sou apaixonada pelos meus filhos. Nossa, eu amo demais. Presente divino, nossa, eu amo. Aí, o que acontece? Fui morar com ele, gente. Aí, de novo, estabilizada, feliz da vida. Aí, gente, na pandemia, sem ter muito o que fazer, fui o quê? Pro computador, instalei um aplicativo de relacionamento, conheci o pai do João Vitor, conheci o pai do João Vitor não, perdão, do Enzo, que é o caçulinha. Conheci gringo, não brasileiro, gringo, aí conheci, conversando, sabe, uma pessoa maravilhosa, etc. Decidimos encontrar numa estação. Aí eu fui lá, encontrei com ele, conversamos, uma pessoa bacana, maravilhosa, sabe, como todo início, né? Aí a pessoa trabalhadora, uma pessoa muito gente boa, me ajudava, sabe? Aí depois eu conto pra vocês no decorrer do vídeo. Aí a pessoa maravilhosa, aparentemente, sabe? Aí fomos conversando, até que eu decidi levar ele em casa, conhecer os meninos, meus filhos. Ele tratou muito bem meus filhos, já começou a me ajudar, sabe, ele é muito prestativo, gente. Aí começou a me ajudar em tudo, financeiramente, cuidar da casa, sabe, aquela preocupação com meus filhos, sabe, aquela coisa toda maravilhosa. Eu falei, esse é o meu príncipe encantado, gente. É o príncipe encantado, é o relacionamento, a pessoa que eu sempre pedi pra Deus, sabe? Nossa, maravilhoso. Aí com pouco tempo decidi morar junto. Aí saí de lá, aquela casa alugamos uma outra aqui perto de onde eu moro hoje, na Zona Norte, né? Essa é o mesmo bairro, nesse mesmo bairro. Aí nós moramos juntos. Aí, gente, começou tudo de novo, esse karma, gente. Aí eu vi no celular ele conversando com mulheres, traição. Gente, eu não tô aqui se vitimizando e nem falando mentira, porque tem provas tudinho aqui, tudinho no meu celular, fotos, porque eu só falo quando eu tenho provas, sabe? Então, eu vi, começou, aí eu deixando pra ela, falei, uma hora vai mudar, uma hora vai cansar, né, gente? E conversando, gente, eu sou muito de conversar, eu não sou de brigar, eu sou de conversar, olha, tá acontecendo isso, olha, o término dos meus relacionamentos anteriores, meus relacionamentos, casamentos, porque já tinham sido 3. Terminou por esse motivo, e não vai ser diferente, se você continuar. E ele sempre falando, bobagem, não sei o que, e sempre, os outros não, mas ele era de pedir desculpa, perdão, ajoelhar,
chorar, ficava com as mãos assim, chorando. Eu falei, pronto, vai mudar, só essa vez mesmo. Não, gente, continuou. Aí o sonho dele era ser pai. Ele tem um filho, só que ele não tem contato com esse filho, ele tem 19 anos. E o sonho dele é ser pai. Eu falei, por que não engravidar, dar um filho pra ele, né? É uma pessoa tão maravilhosa, trabalhadora, não deixa faltar nada em casa, um bom dono de casa, um ótimo, excelente dono de casa. Só que mulher é igual aos outros. Mas isso aí muda, né? Isso aí tem como mudar. Aí, gente, o que acontece? Foi, e aí eu conversei com ele, eu já tinha três cesarianos e a quarta seria de risco, até por quê? Por causa da minha idade e porque a quarta cesárea é de risco mesmo, né? Eu já tinha 41 anos e uma quarta cesariana, uma gravidez, era muito perigoso mesmo. Mas eu falei, mas tá nas mãos de Deus, tá nas mãos de Deus. Aí engravidei, gente, falei, assim, dar um filho pra ele, engravidei. Aí engravidei, foram tudo, nossa, ele ficou muito feliz da vida. E eu, assim, feliz, não muito assim preocupada, sabe, devido às complicações futuras complicações no parto, na gravidez e tudo, mas me entreguei nas mãos de Deus. E foi bem tranquila a gestação, bem tranquila. Aí, quando eu engravidei, foi porque ele começou a aprontar. Gente do céu, ele aprontava tanto. E pior que eu não ficava ligando, não ficava enchendo o saco dele. Simplesmente as coisas vinham pra mim, eu via. Aí no celular, com mulheres, gente ia pra ficar com acompanhantes, que eu acho que vocês sabem aqui, acho que eu não posso falar assim, essas palavras no YouTube, sabe? Que vocês sabem acompanhante, o que é, né? Ele ficava, gente, ele pagava pra mulheres, vocês sabem, eu não posso falar aqui no YouTube, senão meu vídeo vai restrito, vai ser barrado. Aí ele pagava acompanhantes e fora isso ele ficava com menina de trabalho, que ele descobria uma conversinha lá no celular dele. Ai, saudade de você, saudade do seu abraço, não sei o que, eu perguntei pra ele. Aí ele chegou pra mim e falou assim, eu converso mesmo com essa menina lá no meu trabalho, ela trabalha comigo, só não fui pra cama com ela mesmo porque ela não quis. Desse jeito, tá meu cara de pau. Gente, você imagina o psicológico da pessoa como fica, né? Aí, gente, eu falei, não, pode mudar, né? Eu já tava grávida, ele pode mudar. E foi, consequentemente, aprontando mais, gente. Mas, porque a história é longa, eu vou resumir. Aí, gente, eu com 6 meses de gestação, foi uma menina passar uns dias lá em casa, uma colega minha lá da Baixada Santista. Até aí tudo bem, sabe? Tudo bem, dentro de casa, tudo assim, sabe? Eu e ele assim, mais ou menos. Aí teve um dia que eu descobri um monte de coisa dele, um dia de manhã. Eu clonei o WhatsApp dele, gente, no meu computador. Então descobri terríveis coisas, monstruosas coisas dele com mulher. Com mulher, não tem vício, gente. Ele é uma pessoa trabalhadora, honesta, maravilhoso. Mas com mulher eu descobri. Era coisas que vocês... se eu contar aqui, pelo amor de Deus, monstruosa mesmo. Falava mal de mim, falava mal dos meus filhos, falava na nossa intimidade, falava gente, foi horroroso esses dias. Aí eu mandei os print pra ele tudo, tá? Que eu tava com o WhatsApp, uma das conversas todas, ele parou de falar comigo no trabalho. Tava trabalhando esse dia, parou de falar comigo. À noite, aí comecei a sentir dor, passar mal, sabe, gente? O dia todo passando mal. À noite, se não bastasse tudo que a gente brigou, que eu tava passando, dor, sangramento, etc. Ele chegou em casa, a gente não falou um com o outro, ele foi tomar banho e deitar. E a minha amiga dormia na sala. Aí, gente, ele esperou dormir, melhorar as dores, etc. E foi lá namorar com ela na sala. Você acredita? Foi. E eu acordei no meio da noite assim, nossa, cadê a pessoa, né? Já ia citar o nome, não vou citar o nome de ninguém aqui. Aí eu vejo, tá no banheiro, né? Aí tava com sono mesmo, aí voltei a dormir. Aí eu desconfiei, eu falei, nossa, tava no banheiro, nossa. Aí sabe o que eu fiz, gente? Eu já desconfiava, eu montei um Face falso com a foto dele, se passando por ele, conversei com a pessoa. Ele lá no trabalho, ela achava que era ele.
conversei, nossa, aquela noite, fui conversando com mulher sábia, que quer descobrir alguma coisa, conversando. Ela falou tudo que aconteceu, que tava com medo de eu acordar, os meninos acordar, meus filhos, tá? Fez tudo, gente, tudo. E aí, eu fui pegando isso aqui um mês, conversando com ela com Face falso, falando que era ele. E aí, todo dia que ele chegava do serviço, ele chegava à noite, ela dormia na sala, eles se abraçavam lá e tudo, antes de entrar dentro de casa, ele entrava devagarzinho, sabe? Gente, eu pensei tanta coisa, que eu sou forte, porque se eu não fosse forte, eu já não estaria mais aqui, te juro. Aí passou, gente, eu aguentei tudo isso, eu conversei com a menina, e se vocês quisessem saber mais detalhes sobre o que aconteceu com a menina, porque eu conversei, depois o que aconteceu com ela, aí vocês perguntam aqui que eu respondo. Aí passou, gente. Aí depois, isso aí, ó, a partir desse momento, sabe, eu falei, não dá mais certo, não dá mais certo. Eu tive minha filha, meu filho, né, o Enzo, desculpa. Tive meu filho, e aí ele foi aprontando, nunca parou, sabe, coisas absurdas. E aí eu decidi, gente, separar dele 2024, finalzinho, dezembro. Eu e meu filho decidimos, não por isso, né, gente, por essas coisas todas, mora em Fortaleza, não lá onde minha mãe mora, no interior, lá na capital mesmo. Devido a uns probleminhas do meu filho, saúde também, a gente decidiu morar lá. Aí vamos, filho, morar lá, perto da minha família, e lá é legal, bacana, etc. Vamos morar lá. Chegamos lá, alugamos casa, e tem um vídeo no canal, se vocês quiserem ver, tá aí no canal o vídeo. E explicando direitinho. Eu acho que tem da mudança também, quando eu decidi voltar para São Paulo. Aí, gente, aconteceu tudo isso, aí fomos. E aí chegou lá Mil Maravilhas, né? Eu quero agradecer desde já, que eu fui muito recebida por minha família, a Lé, minha irmã, com paixão, que um dia eu ainda vou ajudar muito ela, retribuir o que ela fez por mim. Carlão, meu cunhado maravilhoso, fez cafezinho pra mim, fazer comidinha. Amo seu café, cunhado, amo. Saudade. Logo mais vai matar saudade. E minha sobrinha Nisa também, que me ajudou muito. Enfim, minha família foi maravilhosa, gente. Me acolheu de braços abertos, eu e meus filhos. Aí fomos morar lá, tudo bem, né? Ele ficou aqui em São Paulo, etc. Aí depois, gente, resumindo, ele pediu pra voltar. Aí fui lá pra Fortaleza, aí deixou algumas coisas pendentes aqui, arrumou trabalhar, mas logo teve que voltar pra arrumar umas coisas pendentes aqui. Aí depois voltou, aí decidimos voltar num casamento, voltamos. E depois, gente, ele começou uma ciumeira que só por Deus, levantando falso, sabe, me acusando de coisas que não era verdade, não podia mais falar com ninguém, não podia ir na casa da minha irmã, não podia ir na casa de ninguém. Tinha que no meu filho ficar em casa porque ele tava me acusando que eu tava namorando, gente, pelo amor de Deus. Eu não faço isso, gente, traição e covardia, eu não sou covarde. Aí foi fim na picada, eu falei, basta, ele tá aprontando comigo agora, me acusando de coisas que eu não faço. Aí separei, mandei ele vir embora. Continuei lá em Fortaleza e ele veio embora. Aí, gente, nessa época meu intuito não era voltar, gente, não pensava em voltar, nem eu nem meu filho. Mas aí depois aconteceram algumas coisas, o trabalho do meu filho, e também ele falou que tá com dor de cabeça por causa do calor, dormia quando tava dor de cabeça devido ao calor. Thalita também, a esposa dele, que é paulista, gente, ela nasceu e criou aqui, se criou em São Paulo. E aí decidimos voltar para São Paulo, e ele já estava aqui em São Paulo, o pai do Enzo, já estava na casinha dele, estabilizado. E decidimos voltar. Voltamos dia 19 de novembro de 2025. Voltamos. E aqui estamos hoje. Hoje estou separada dele, não voltei para ele, pro pai do Enzo. Moro sozinha com meus 3 filhos. O meu filho William, casado, mora aqui pertinho de casa, com a minha nora, a minha netinha. E eu vivo aqui, gente, com meus 3 filhos, feliz da vida, maravilhada. Voltei com o meu canal no YouTube, que tinha dado uma parada. Se vocês for lá, tem pouquinhos vídeos, não tem quase visualizações, porque eu tô iniciando agora. Eu tinha um canal aqui no YouTube, só que eu tive que parar, deu problema no meu e-mail. Aí eu criei um novo, esse é novo, eu gravei um vídeo, ainda estava em Fortaleza.
Mas aí deu uma parada também, eu fiquei meio chateada com algumas coisas, aí deu uma parada. Eu sou assim, gente, quando eu fico chateada com alguma coisa, trava, eu travo. Eu já travo para trabalho, eu já não tenho mexe com o meu psicológico, sabe, gente? Não sei se vocês me entendem, mas eu travo com tudo. Se tem alguma coisa preocupante na minha vida que eu tô preocupada, eu travo. Travo mesmo. Então é isso, gente. Se vocês ficaram com alguma dúvida, querem saber mais a fundo dessa minha história, alguma coisa que vocês não entenderam, que deixou dúvida, ou algo do tipo, vocês perguntam aqui, eu deixo a perguntinha aqui embaixo que eu respondo com todo amor e carinho pra vocês. E sempre com a verdade, gente. Porque eu não gosto de mentira, falsidade, eu não gosto dessas coisas, gente. Então, eu estou aqui para postar a minha realidade, o meu dia a dia simples, humilde, mas é o que eu tenho para oferecer para vocês. E eu vou responder todas as perguntas de vocês com toda sinceridade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, ative as notificações, comenta, compartilhem e para me ajudar nessa nova etapa da minha vida, gente, que eu vou conseguir, em nome de Jesus, com a ajuda do meu Papai do Céu, do nosso Papai do Céu e de vocês, eu conto com vocês. Então é isso, o vídeo já ficou longo demais, mas eu peço que assista até o final, tá, gente? Um beijo, fiquem com Deus e amo todos vocês, não esqueça disso, tá, gente? Um beijo no coração de cada um. Então é isso, até o próximo vídeo. Fui!